esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Certa vez, ouvi de um missionário que citava outro missionário, falando assim a respeito da oração. Uma igreja que ora é uma igreja que atua com grande poder. Uma igreja que não ora é uma igreja que não atua, porque não tem poder. É interessante quando nós falamos e refletimos a respeito da oração, nós percebemos que esta é tanto uma temática central na vida de um cristão, que podemos perceber esta prática, esta disciplina espiritual, não apenas nas palavras de Jesus, ensinando-nos a orar, mas também orando sem cessar. Jesus é o nosso paradigma de vida, o exemplo a ser seguido em todas as áreas da nossa vida. O exemplo perfeito, aquele que não falhou, aquele que amou, que se humilhou, que se entregou por amor de nós. E sempre que nós olhamos para Jesus, nós podemos aprender lições importantes a respeito de como nós devemos nos portar, nos comportar diante das situações. E a oração é uma temática amplamente difundida tanto nas palavras quanto no exemplo de Jesus. Paulo, como alguém que teve um encontro com Jesus, que marcou a sua vida profundamente, se utiliza desta disciplina espiritual, não apenas nas suas palavras, mas dando-nos a entender que esta era uma prática cotidiana da sua vida. Aqui, pela segunda vez, ele faz menção de estar orando pelos crentes de Éfeso. E é interessante perceber que Paulo, embora pudesse orar por tantas questões que envolvessem a vida, o trabalho, os relacionamentos daqueles irmãos, tantas são as lutas que nós enfrentamos como igreja, que poderiam ser licitamente objeto da oração de Paulo. Nesse texto, nós percebemos Paulo colocando-se de joelhos, como alguém que se humilha diante de Deus, como alguém que clama por uma intervenção de Deus, mas não na vida física da igreja, não em questões temporais e passageiras. Paulo não está orando para que o sofrimento diminuísse, mas para que o poder de Deus fosse abundante na vida daqueles irmãos. O que Paulo faz aqui é clamar por uma ação de Deus no coração dos efésios. Eu destaquei aqui alguns pontos interessantes desta menção de Paulo à oração que fizera por aqueles irmãos, quando ele começa no verso 16, depois de ter dito que estava orando por eles, ele na sequência apresenta qual seria ou qual foi a motivação, a finalidade da oração para com aqueles irmãos. E ele diz, para que segundo a sua glória vos conceda que sejais fortalecidos.
Paulo, em primeiro lugar, pede ao Senhor que fortaleça a vida dos efésios. Paulo reconhece que, agindo Deus no coração do ser humano, nós somos fortalecidos por Deus. Às vezes, erroneamente, nós tentamos lutar as nossas próprias lutas, vencer as nossas próprias batalhas, como se em nós residisse poder e capacidade para isso. No entanto, Paulo aprendeu a duras penas que, na verdade, é justamente quando ele reconhece que é fraco, é que ele se sente forte, que ele é de fato forte. E por isso, então, nós percebemos aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, que pede para que o Espírito Santo de Deus fortaleça aqueles irmãos com poder. Sabe, meu querido, quando nós enfrentamos dificuldades e nos sentimos fracos, não é que nós estamos fracos, é que a nossa fraqueza se apresenta como ela sempre foi. Nós somos fracos. E é justamente por reconhecer essa nossa fraqueza que nós deveríamos viver clamando por uma ação de Deus nas nossas vidas, para que sejamos revestidos pelo Espírito Santo no nosso homem interior. Então, quando você for orar hoje, amanhã, a partir de hoje, lembre-se disso. Antes dos seus sofrimentos, que Deus te conceda poder para viver e assim enfrentar as lutas da vida. Paulo continua dizendo, e assim, ou seja, sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus no homem interior, ele nos conceda a graça de ter Cristo habitando nos nossos corações. Você já parou para pensar como somos ávidos em pedir? Todos os dias, nós temos muitos pedidos para colocar diante do Senhor. E não que pedir seja algo ruim, errado, antibíblico. Muito pelo contrário, nós aprendemos com as Escrituras que é bom que nós peçamos a Deus aquilo que é da sua vontade para nós. No entanto, às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós queremos receber muitas coisas que nem sempre serão bênçãos para a nossa vida. Tenho refletido a respeito de como nós conseguimos viver sem muitas coisas que nós gostaríamos de ter. Quando era mais jovem, pensava que a felicidade seria plenamente alcançada quando sonhos específicos fossem realizados, quando conquistas materiais de fato se concretizassem. Mas sabe o que eu aprendi? Depois de um tempo, é que eu não preciso delas para ser contente. Seria bom que elas viessem, mas eu não preciso delas para estar bem comigo mesmo e com Deus. Eu não preciso receber esse ou aquele presente caro para ser alguém contente. Tenho aprendido que Jesus presente na minha vida, na minha família, na minha igreja, onde eu estou, é o melhor presente que eu poderia receber. E é esta a razão da oração de Paulo, para que, e assim como consequência da ação do Espírito Santo no nosso coração, habite Cristo na nossa vida por fé, estando arraigados, ou seja, enraizados, alicerçados em amor. Quando isso acontece, a nossa vida muda. A nossa perspectiva a respeito da vida muda. Alguns dos nossos valores são transformados por Deus. A nossa visão de mundo é alterada. E nós começamos a valorizar mais
as coisas que transcendem a nossa existência aqui, do que as coisas que nós temos ou podemos ter nesse mundo. Que nós estejamos de fato alicerçados no amor. Deus é amor. Que Ele seja não apenas a razão da nossa vida, mas também do nosso contentamento e da nossa esperança. E Paulo continua dizendo qual a finalidade desta interação de Deus no nosso coração. Quando no verso 18 ele diz, a fim, ou seja, que tem como finalidade poder compreender, não apenas individualmente, mas com todos os santos, a amplitude do amor de Deus. A ação do Espírito Santo nos nossos corações tem como finalidade nos dar a conhecer um pouco mais de Deus. Queridos irmãos, se as nossas orações fossem um pouco mais parecidas com essa oração de Paulo, nós veríamos o mundo pelas lentes da Escritura e seríamos mais felizes. Paulo está dizendo que esta ação do Espírito Santo nos concede o privilégio de compreender a amplitude, o alcance do amor de Deus. No verso 19 ele diz exatamente isso. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que assim sejais tomados de toda a plenitude. Sabe o que é plenitude? Sabe o que é estar pleno? Não é realizar os nossos sonhos, ter o que desejamos, mas ser cheio do Espírito Santo. É conhecer a Deus como Ele se revela a nós. Mais do que alguém que atende os nossos pedidos. Mais do que isso. Como um Deus que nos ama, nos salva e que deseja ter um relacionamento íntimo conosco. E aí, ele conclui dizendo, ora, depois desta experiência espiritual, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ele conclui, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Deus é de fato poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa semana, pude refletir a respeito disso. Como Deus abençoa as nossas vidas. Mães que oram pelos seus filhos e que esperam no Senhor o dia de ver os seus filhos prostrados diante do Senhor, professando a sua fé. E ainda que isso pareça difícil demais, agindo Deus, quem me impedirá? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É a esse Deus que nós oramos. É diante desse Deus que nós estamos. Mas antes de pedirmos todas estas coisas que, como eu disse, são lícitas, peçamos para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Que Deus transborde nas nossas vidas. Que Deus nos ajude a compreender este amor e a viver esse amor. Esta era a preocupação de Paulo ao orar por aqueles irmãos. Eu penso que essa é uma necessidade para nós hoje. Orarmos por uma ação de Deus transformadora nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a desejar mais a sua presença, desejar mais a Deus do que simplesmente aquilo que Deus pode nos dar.
nós possamos prosseguir, caminhar, esperando no Senhor. Algumas pessoas dizem que nós não podemos ser pessimistas, devemos ser otimistas. Eu costumo dizer que ser otimista é bom, mas viver por fé, isso é incomparavelmente melhor. Hoje eu vi uma postagem, eu até vou fazer essa postagem daqui a pouco. Eu vi uma postagem que dizia assim: o Snoop estava dizendo pro coleguinha dele, puxa vida, um dia nós vamos morrer. Uma visão triste, melancólica, depressiva. E aí, seu coleguinha diz, é verdade, um dia a gente vai morrer. Mas nos outros dias, não, a gente vai viver. Então, meu querido irmão, pense nisso. É hora de transformar os nossos dias em grandes possibilidades de vivermos para a glória de Deus, de deixarmos um legado que aponte para aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. É momento de nos inserirmos no reino de Deus, de arregaçarmos as nossas mangas. Penso que temos dado desculpas demais para não nos envolvermos. Que Deus toque no seu coração. Que Deus encha o seu coração e te ajude, e nos ajude a buscá-lo com intensidade. Um dia a gente vai morrer, mas nos outros dias não. Até que isso aconteça, nós vamos viver. E Deus tem nos chamado para uma vida abundante. Que Deus abençoe a sua vida.